Os homens que desafiaram o Estado. There is an indefinable, mysterious power that pervades. Malditos escrivãos e fariseus, hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino do céu! Thomas Hobbes' Leviathan was the foundational text of social contract theory. It was the first really robust exploration into why people come together under governments and what makes those governments legitimate and workable. Nesse vídeo, vamos explorar o que é o Estado, como ele surgiu e quem nunca aprovou essa forma de controle, ou seja, os homens que desafiaram o Estado. E para entender melhor, vou fazer uma analogia que se tornou muito conhecida como o Grande Monstro, de Thomas Hobbes, que usou essa metáfora para descrever o governo como uma besta colossal. Mas antes de adentrarmos no tema, deixe seu like e inscreva-se para fazer parte dessa família curiosa e para receber mais vídeos incríveis como este. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this Tudo começa quando ainda estamos na adolescência com uma mentalidade de mudar o mundo. Até aí você não tem noção alguma sobre o assunto. Você se esforça, estuda e se forma na profissão dos seus sonhos. Então você respira e diz, ufa, conseguir. Só que não. As coisas estão apenas começando. E é nessa hora que você descobre que existe um grande monstro real e invencível. Essa criatura chama-se Leviatã, o inimigo da humanidade. Segundo o Antigo Testamento bíblico, nas profundezas do oceano, habita uma gigantesca criatura. Seu nome é Leviatã. Ele é mencionado pela primeira vez no livro de Jó, capítulo 41, onde é descrito em detalhe como um inimigo muito poderoso. Inimigo de Israel, inimigo da igreja, inimigo da humanidade. A criatura é descrita na Bíblia como um enorme dragão marinho, e ao avistá-lo, os homens são tomados pelo medo. Já que a ideia de vencê-lo seria mera ilusão, no Testamento, o próprio Deus descreve o Leviatã como uma criatura colossal, portadora de um poder incrível, um poder tão grande que nada na Terra seria capaz de vencê-lo. A criatura devia sua existência ao desejo de Deus, pois assim como todos os seres, o Leviatã também só poderia se alimentar devido à graça de Deus. O próprio Deus, quando assim o desejasse, poderia acabar com a existência da besta. Mas será que devemos considerar Leviatã como esse monstro literal que provavelmente não passa de uma fantasia? Ou será que, assim como em quase todas as passagens bíblicas, Leviatã seria uma metáfora? Afinal, alguns livros da Bíblia foram criados na época em que cristãos eram perseguidos, os autores nem sempre podiam se referir diretamente a alguém ou algo. Independente da resposta, em 1651 essa besta ganhou outra interpretação através da obra do filósofo inglês Thomas Hobbes. Para Hobbes, o conceito de Leviatã surge como uma metáfora para o Estado, um monstro poderoso que tem a capacidade de subjugar e controlar a sociedade. Naquela época, a Inglaterra era palco de intensas disputas políticas e religiosas, culminando na Guerra Civil Inglesa. A Inglaterra sobreviverá? Essa é a questão. O dia que ele veio ao mundo foi realmente inesquecível. Ele recebeu educação precoce através de igreja, que era muito comum naqueles dias, porque a igreja era o maior vaso para educar as pessoas. Bom. Diante desse cenário de conflitos constantes, Hobbes desenvolveu sua teoria política em busca de uma solução para a instabilidade social.
O homem é lobo do próprio homem. Você já ouviu essa famosa frase? Foi na obra de Hobbes que ela surgiu. Ele acreditava que os seres humanos, em seu estado natural, são egoístas e competitivos, e isso era o que fazia com que a humanidade estivesse em constante guerra, numa luta incessante pelo poder e pela sobrevivência. Para evitar o cenário de caos e violência, os seres humanos teriam que estabelecer um contrato social, entregando parte de sua liberdade e poder a uma única entidade central, o Leviatã, o Estado absoluto e soberano. Segundo Hobbes, o Leviatã deveria ter poderes ilimitados para garantir a paz e a ordem social, mesmo que isso significasse oprimir e controlar seus súditos. No entanto, ao conferir ao Leviatã um poder absoluto e inquestionável, Hobbes acaba criando uma figura opressora e tirânica que pode se tornar o maior inimigo da humanidade. Um obstáculo ao desenvolvimento humano, a expressão da diversidade e a construção de uma sociedade justa. Foi enxergando isso que alguns homens na história perceberam que, ao entregar o poder nas mãos de uma única entidade absoluta e inquestionável, a humanidade se torna refém de sua própria criação. Uma vez criado, o monstro jamais cessaria sua busca por poder e controle, mesmo que isso signifique escravizar a sociedade. Assim como o monstro bíblico, o sistema estatal é implacável, poderoso e praticamente invencível. Mas lembre-se, ele ainda deve sua existência à vontade de Deus. Independente de dogmas ou crenças, digamos que a história da Bíblia fosse real. O que aconteceria se Deus decidisse cessar a existência da besta? E se, de repente, o divino enviasse à humanidade uma arma perfeita para combater o terrível Leviatã? Uma arma capaz de enfraquecer o poder da besta enquanto fortalece a população? Lembra? Assim como todos os seres, o Leviatã também só poderia se alimentar devido à bondade de Deus. Então reflita. Qual é o alimento do Estado? O que faz com que ele se mantenha vivo e forte? A resposta é simples. Dinheiro. A capacidade produtiva da população sendo transferida de forma compulsória através de impostos. E é justamente isso que acontece quando chegamos na fase de assumir o peso das nossas responsabilidades. Colocamos nossa liberdade nas mãos do inimigo. Se o divino decidisse enviar uma ferramenta capaz de tirar dinheiro do Estado, essa ferramenta estaria tirando do Leviatã seu alimento. Coincidência ou não, por ironia do destino, homens como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. e até o próprio Jesus descobriram quem era o verdadeiro inimigo da humanidade. E estes foram os primeiros a colocar as mãos nessa ferramenta. He was sometimes accused of being anti-church or even being an atheist. And that's because his philosophy had a somewhat democratic strain to it. A utopia é possível. É claro que na época de Jesus, essa máquina chamada de Estado, ou o conceito estatal, não existia da mesma maneira que o conhecemos hoje, mas havia sim uma estrutura de poder centralizado que dominava e oprimia as populações, similar ao que chamamos de Estado opressor. Esse poder era exercido principalmente pelo Império Romano, que controlava vastas regiões do Mediterrâneo e do Oriente Médio, incluindo a Palestina, onde Jesus viveu. Jesus via tanto a opressão política romana quanto a manipulação religiosa como fontes de injustiça. Ele percebeu que as leis religiosas eram frequentemente usadas para explorar as pessoas comuns, especialmente os pobres e marginalizados. Por isso, sua crítica aos líderes religiosos era direta. Eu vim a este mundo para dar visão àqueles que não enxergam. Olhem estas pessoas! O que tem feito para ajudá-las? Nós as ensinamos a observar a lei perfeita de Deus. Pois aqueles que eram para lutar contra a opressão da época, eles eram os primeiros a colocarem fardos pesados sobre os outros, sem oferecer alívio ou compaixão. E sua forma de gritar contra estas injustiças era desafiando as normas por meio de seus ensinamentos e ações que revelavam a hipocrisia e a injustiça do sistema vigente. Ele curava os doentes, comia com pecadores e publicanos,
odiados colaboradores romanos, e falava sobre o reino de Deus, uma ordem espiritual em que justiça, amor e igualdade prevaleceriam sobre o poder opressor. Sua famosa frase, "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", mostra sua grande repulsa com o poder que oprimia o povo. E ele ofereceu uma alternativa à submissão cega do poder opressor. Um reino transcendente onde a verdadeira justiça e liberdade existem. Resultado? A cruz. Um terrível fim. Cerca de 18 séculos depois, Mahatma Gandhi também percebeu a opressão do imperialismo britânico. Não apenas como uma forma de dominação política, mas como um sistema econômico que empobrecia a Índia enquanto enriquecia a Inglaterra. E assim como Jesus ofereceu uma alternativa à submissão cega do poder opressor, Gandhi também desenvolveu um conceito chamado de Satyagraha, que significa firmeza na verdade, uma forma de resistência não violenta contra a opressão, em que ele acreditava que o poder opressor não poderia ser combatido pela violência, pois isso reforçaria o ciclo de dominação. Em vez disso, ele pregava a desobediência civil pacífica. Não cooperar com o sistema injusto, mas fazê-lo de maneira que envergonhasse e revelasse a injustiça desse sistema. Ele liderou movimentos como a Marcha do Sal, 1930, em que desafiou diretamente o monopólio britânico sobre o sal, incentivando os indianos a fabricarem seu próprio sal. Ações como essa minavam o poder econômico dos colonizadores e inspiravam a resistência massiva entre os oprimidos. Gandhi nunca buscou se aliar ao poder político. Mesmo quando o movimento pela independência ganhou força, ele recusou cargos e prestígio político que lhes eram oferecidos. Sua visão era de uma Índia independente, mas baseada na autossuficiência e na não-violência, longe dos mecanismos de poder convencionais que ele considerava corruptos e opressores. Ele acreditava que não se combate injustiça se aliando com aqueles que a cometem. E assim como Jesus teve um fim trágico, com Gandhi não foi diferente. Ele foi assassinado a tiros por um nacionalista hindu radical que não concordava com as suas posições. Outro que lutou contra o poder do Estado foi o famoso Martin Luther King Jr., onde liderou movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos durante um período de segregação racial institucionalizada, particularmente no Sul, onde leis de segregação, conhecidas como leis Jim Crow, mantinham os afro-americanos social e economicamente marginalizados. Percebendo que o poder econômico e a desigualdade social perpetuavam essa opressão. Há 60 anos, o mundo acompanhava um dos discursos mais importantes do século XX e um símbolo da luta antirracismo. Eu tenho um sonho, do reverendo norte-americano Martin Luther King. Em seus últimos anos, King começou a se concentrar cada vez mais na luta contra a pobreza e a desigualdade econômica. Vendo-as como interligadas ao racismo, inspirou-se na luta de Gandhi e promoveu a não-violência como a principal ferramenta para combater a opressão. Temos alguns dias difíceis à frente, mas isso realmente não importa comigo agora, porque estive no topo da montanha. Eu não me importo. Como qualquer pessoa, desejo viver uma longa vida plena. A vida tem seu valor, mas não é algo que me preocupa agora. Eu simplesmente desejo cumprir a vontade de Deus. Ele me permitiu subir a montanha e observar a terra prometida. Eu talvez não chegue lá com vocês, mas quero que saibam que nós, como povo unido, chegaremos à terra prometida eventualmente. Ele liderou marchas, protestos pacíficos e campanhas de desobediência civil, como o boicote aos ônibus de Montgomery, 1955-1956, onde os negros se recusaram a usar os ônibus segregados.
sua liderança culminou na Marcha sobre Washington em 1963, onde proferiu o icônico discurso I Have a Dream. Eu tenho um sonho bastante grandioso de que um dia esta nação se erguerá e viverá o verdadeiro significado de seu credo. Acreditamos que essas escolhas são evidentes e que todos os seres humanos são criados. Eu tenho um incrível sonho de que um dia, nas colinas rubras da Geórgia, os descendentes de antigos escravos e os filhos daqueles que foram seus senhores, eles poderão sentar-se juntos na mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho. Drums are pounding like a storm. Battle cry, a call to form. Ancient power, fierce. E assim como Jesus e Gandhi, King acreditava que a não violência expunha a crueldade do sistema opressor e, ao mesmo tempo, chamava a atenção para a dignidade moral dos oprimidos e também nunca aceitou cargos políticos. Agora você deve estar se perguntando, como foi o fim de Martin Luther King? Lembra do início que falamos que a terrível criatura, o Leviatã, é praticamente invencível? Pois é, assim como Jesus, Gandhi e todos que se opõem contra a fera devoradora. Infelizmente, ele também teve um final terrível. Ele foi assassinado de forma brutal. Sua morte chocou o mundo e desencadeou uma onda de protestos e distúrbios em diversas cidades dos Estados Unidos. O que me chamou a atenção foi a forma destes homens atuarem, defendendo as mesmas causas, mostrando sua indignação contra o sistema estatal de forma pacífica e sempre dando alternativas e solução para o problema. Mas uma pergunta curiosa: será que Gandhi se inspirou em Jesus, assim como King se inspirou nele para enfrentar essa fera? Isso mostra o quanto estes homens estavam à frente de seu tempo. Como vimos no início, hoje sabemos que a humanidade alimentamos essa criatura. E o segredo para destruí-la, parando de alimentá-la, e com a mesma visão da metáfora inicial, eu te pergunto: quem poderá vencer esse dragão? A resposta vem da mesma metáfora. Assim como o Leviatã simboliza o poder do Estado, as águas onde ele vive representam os povos e as nações da terra. Sendo assim, sua sobrevivência está totalmente na mão do povo. Só com o movimento das águas o dragão terá um fim. Bem, eu vou ficando por aqui. Confesso que cada vez que adentro nessa história, minha repulsa só aumenta contra essa criatura, se assim podemos chamar. Você entendeu? Meus verdadeiros votos de agradecimento a estes grandes homens por tudo o que fizeram pela humanidade, por tudo que nos ensinaram e por tudo que ainda vamos fazer por suas inspirações. Tenho certeza que seus feitos nunca serão esquecidos por aqueles que gritam por sede de justiça. E você, gratidão por ter assistido até aqui. Um forte abraço, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Até a próxima com mais um incrível conteúdo. Fui! Battle cry, a call to form. Ancient power, fierce and warm.